Eu quero Vamos dar dar as as boas-vindas mais uma boas-vindas. vez. Nós Hoje estamos na segunda estamos na parte do segunda módulo parte do sobre módulo. comunicação. Semana A passada nós semana tivemos passada a primeira tivemos a parte primeira parte desse desse módulo e módulo hoje vamos e falar hoje vamos falar especificamente de estratégias especificamente de de advocacy e estratégias de comunicação. de comunicação. Como Como sempre, sempre, temos o nós temos o prazer prazer de de contar com a contar com a participação participação de de alguns alguns convidados, invitados e convidados de outras invitadas redes, de de outras outras organizações que organizações que trabalham trabalham em com advocacy e esse tema comunicação, com os quais nós e esperamos que nos inspirar esperamos que com esse nos movimento inspirem. E de Slow sempre Food. E temos como um sempre temos exponente. um expoente Vamos desse movimento. começar essa Vamos começar essa sessão sessão com uma com convidada, uma convidada que é Soledad Soledad Baruti. Baruti. Ela é Ela jornalista, é jornalista e escritora, 2 livros, ela é Malcolm escritora de vários livros e também é parte do Malete. grupo fundador da O livro plataforma parte do grupo é fundador e muito colaborador da interessante, plataforma investigação subinteressante que chama do Invocado na jornalismo América Latina. investigativo, que se chama Soledad Bocado, vai na América falar Latina. sobre Soledad vai falar sobre jornalismo, jornalismo, territórios pesquisas e e comestíveis, alimentação. territórios e alimentação. Bem-vinda, Soledad. Muito boas-vindas, Soledad. Oi, Muito muito obrigado, muito obrigada. obrigado. Muito Muito obrigado obrigada pelo pelo convite. É um convite. prazer estar com vocês Espero que de todos tantos países estejam bem. diferentes. É muito bom esses encontros. Esses encontros presenciais nós Esses vamos encontros fazer presenciais, em algumas rapidamente. vezes, Mas esse é um é um momento momento chave, chave para a importante para a divulgação, divulgação, para a informação do para o jornalismo. jornalismo. São as que São basicamente basicamente estão que estão gerando treinando essa essa plataforma tão tão nociva para nociva para construir construir ou para ou para avançar avançar. Uma plataforma no importante mundo. para avançar no mundo. O problema é É, claramente, cada eu estou vez eu cada vez estou mais mais convencida convencida de que de uma história que está uma sendo história que contada e está usada dos que sempre dirigem essas que se maneja histórias, historicamente, na verdade, que que se conta sempre o que contam. é algo da história É que se conta algo que sempre, resulta muito inconveniente ao acontece poder de ser muito conveniente e para o os poder, que movimentos questiona os das movimentos que se faz, mudanças, essas mudanças historicamente na sociedade de tem a ver com essa repente história. começam De a repente, trabalhar nessa falar dos coletividade, isso problemas que significa implicam tudo isso. deixar de poder de ser Começamos, sustentável, ver como podemos como falar isso é disso? importante nesse momento através do que O que estamos estamos presenciando, presenciando nisso com os problemas que geram a mudança climática, danificados dessa época. Vivemos uma humanidade e sustentando essa corporatividade, esse sistema que se propõe como totalmente totalizante, bom, nos gera, obviamente, muitos problemas. A narrativa está sustentada certamente porque nós sabemos que o poder que tem dessas corporações que estão concentradas tem sua linha direta com quem legitima tudo isso, que são os meios de comunicações, a proposta publicitária que se refere a essas marcas e também por profissionais que temos essa ciência que é estável, os diferentes grupos, até os profissionais muitas vezes agrupados em sociedades que parecem científicas e que são repetidoras dessa narrativa. Como fazer para dentro disso tudo, onde quem precisa contar essa realidade, os jornalistas que comunicam tudo isso, quando pertencem a esse sistema, buscam comunicar na realidade, nós estamos precarizados, porque perdemos qualquer coisa da individualidade, da independência, estamos enraizados numa quantidade de correntes que complicam, que é muito complexo nesse trabalho. Então, nesse sentido, pensando em tudo isso, crescendo profundamente, que via que essa boa comida, se é um gosto, essa informação para fazer todas essas, nós precisamos pensar em um espaço para ver o jornalismo que faz falta. O jornalismo está carente de informações, está carente dessa perspectiva, de compreender
onde está todo esse problema. Nós, como periodistas, como jornalistas, não somos especialistas nesse assunto, mas estão contaminadas, permeadas por essas junções do poder, que necessita que o poder, a nossa sociedade esteja alinhada a uma forma de uma resposta para, claro, em outra formação, a sustentação do status quo. Então, nós entendemos que nos juntamos com colegas do Brasil, no primeiro momento, e depois do México, em um trabalho de construção, saber como fazíamos. Muito trabalho no primeiro momento, entender quais são as problemáticas, que fique muito claro, pensar que o que era necessário no jornalismo, no primeiro momento, era financiamento, tempo para dedicar a isso. Ninguém pode, com pouco dinheiro e pouco tempo, pensar, entender, estudar e se envolver nessas coisas. Porque é um problema que nós temos no jornalismo, que é a superficialidade, tempo rápido, de todas essas coisas. E isso, nós falamos da alimentação, mas temos uma dupla questão. Com essa questão alimentar, quando se anuncia o sistema corporativo de uma forma anunciada e com profundidade e cordialidade, gera um monte de atração. O interesse que há dos leitores, leitoras, faz com que sempre estejam no centro dos meios de comunicação. Quando aparece uma nota aqui dizendo o sistema alimentar está adoecendo, está destruindo a natureza, destruindo essa possibilidade para o futuro, isso gera uma atração enorme. Só as notas mais lidas, essas trágicas. Então, é necessário esse financiamento. É um tempo muito longo, e também é necessário um permanente segmento. É necessário que precisa dessa comunicação, que é um editor, sobretudo na América do Sul. O papel do editor é de grande importância. Então, é um trabalho de edição rigorosa, é uma outra coisa que é muito necessária. Nós nos posicionamos dessa forma, começamos a pensar em financiadores que começam a trabalhar sobre temáticas que estão afim, que tem a ver com agrotóxico, que tem a ver com a mudança climática, que tem a ver com a influência corporativa sobre as políticas públicas, alimentar, saúde, tratando de avançar com políticas para toda a região. Sobre tudo isso, porque colocar isso à mesa, o acompanhamento que nós tivemos é dos financiadores Irapitanga, uma agência que trabalha financiando essa mudança diretamente com eles e trabalha com o jornalismo aqui no Brasil e se aproximam a isso, e temos como trabalhar e saber desse jornalismo que bom, uma parte que é importante é que o jornalismo seja local, é muito importante que haja o jornalismo local. Desde esses territórios eu estou percorrendo, passando por tudo isso, mas os problemas latino-americanos são os problemas europeus, são problemas regionais, são continuar pensando como países que acontecem todas essas coisas, essa narrativa comum que fica muito clara. E quando não se coloca assim muito clara, é algo que vai dando uma dinâmica diferente do que poderia ser uma força sinérgica dinâmica. Então, trabalhamos com região. Irapitanga produz isso, de uma rede de jornalismo, uma rede de meios onde não somente financiamos jornalistas que financiamos, mas também um passo da republicanização. Os meios de comunicação, nesse momento, precisam ser tão complexo como anteriormente. Não estão nessas temáticas. Então, que haja um espaço, que haja um bom material para eles, e é algo que é muito importante. Os interesses dos meios faz com que a construção dessa situação complexa que se transforme, essa realidade emerja. Mas, uma vez que aparece essa realidade, por outro lado, agradece nessa relação, que não é tão sólida essa situação.
Samantha, por favor, feche o microfone. Muito bem. Bom, não se preocupe, não tem problema nenhum. Bom, uma rede de meios que se interessa em republicar isso, e se construirmos isso, apareceu uma nova parcela de financiamento que a agência Instituto que financia muitos projetos na América Latina, e por último, que também há uma outra agência, uma das agências Nonder Philanthropy, trabalha também apoiando nossas pesquisas e nunca tinha trabalhado com jornalismo, a primeira vez. E muitas vezes a construção é uma das facetas que entendam para que é o jornalismo. Estamos trabalhando vários projetos e, bom, é isso. Bom, bom, muito bem. Nós começamos a trabalhar em projetos diferentes. O desafio maior que nós temos, primeiro, é a construção. Em Bocados nós temos esse momento muito importante, algumas que estão se retirando, mas entender a forma diferente de trabalho, sobretudo com formas diferentes dentro da proposta estética. Como na América Latina, nós trabalhamos muito no jornalismo narrativo, gráfico, que conta história. No Brasil, esse jornalismo não está tão, não é tão intenso. Como gerar uma forma de trabalho em comum? Nós estamos gerando para o próximo ano uma forma diferente, onde cada um pode fazer da sua forma ou de outra forma, e encontrar essa afinidade, certamente, quando nós pensamos como pensamos em comunicar solidamente, desde o seu lugar de trabalho, ter essa solidez conceitualmente, mas também esteticamente. Nós temos que pensar no como, é tão importante quanto o que. Então, o que sustenta essa narrativa, isso é muito eficaz. Como a narrativa que se quer encontrar com o jornalismo é um ponto que há muito em comum com a publicidade. Não há mais efetivo do que a mensagem, o marketing, que são dirigidas para convencer uma grande quantidade de pessoas, a uma população. Então, com essa efetividade, nós temos que repor estratégias de comunicação que sejam eficazes e que não degrade a comunicação, como a publicidade. Se queremos ser jornalistas e ter uma boa comunicação. Então, isso é uma forma sólida, atrativa para se fazer um bom jornalismo com uma boa comunicação, onde confluam, claro, todas essas questões que eu falei. O último desafio é, depois de ter sorteado o financiamento, que esteve muito bem, encontrar meios de republicação. É muito importante encontrar jornalistas que, sobretudo, encontrá-los nessa pandemia, que não façam tudo isso. É muito complexo. É complexo que façam isso. Por quê? Porque o jornalismo está precarizado. Os periodistas, os jornalistas, nós trabalhamos em contextos de muita hostilidade e vai erosionando essa nossa profissão. Se trata mais de um psicólogo do que um editor. É entender que quando nós nos encontramos com necessidade de trabalhar com pessoas, hoje em dia, essa susceptibilidade dos jornalistas profissionais estão atravessadas com esses conflitos de época, que tem a ver com a degradação profunda do trabalho, a antenar-se, trabalhar muito tempo com edição, para passar por processos complexos de edição. De repente, nós fazemos 5, 7 vezes essas edições por texto. Não é que fazemos uma vez, trabalhamos no começo e logo são 5 rodadas de edições, e para que esse processo esteja realmente estando em acordo. Porém, muitas vezes gera um
um ruído dentro dessa comunicação. Nós trabalhamos, sobretudo, não há um grande especialista para isso na alimentação, mas trabalhamos, sobretudo, com jornalistas que trabalham com direitos humanos. É muito interessante porque nos encontramos com jornalistas e meios de comunicação que são agradecidos por encontrar outra forma de trabalho, porque não separava o que estavam fazendo e não tinha outro ponto de vista. Enriquecer seu trabalho, tirando um pouco das forças do narcotráfico, das milícias. Ou seja, nós colocávamos outra situação dentro do que estava afetando os direitos humanos nessa região, que de repente gerava quase um ar fresco, apesar de que nós estamos contando muitas vezes são histórias difíceis, trágicas, um ar fresco, pelo menos dentro de um trabalho complexo. Então nós encontramos os melhores jornalistas, não o jornalismo científico, gastronômico. Então foi muito complexo para depois entender e sair muitas vezes de uma ideia do jornalismo gourmet e encontrar grandes cozinheiros que estão trabalhando com pequenos produtores. Isso é um trabalho que pode ser muito grande, que nos custou, que foi bastante trabalhoso. E outros jornalistas que foram muito interessantes, que me pareceu também que foi trabalhar na economia. Que trabalhar na economia é uma visão mais progressista dos fatos, encontrar uma história que não havia contado nunca, que não está sendo contada com essa especificidade que requer, e que outros profissionais com uma nova forma de entender a realidade, onde a construção do sistema alimentar estão nas plataformas. Nós sabemos que trabalhamos na alimentação, estão as plataformas de concisão do sistema completo. E ter encontrado essa resposta, que foi maravilhosa, em muitos jornalistas, pessoas que começaram com isso. Então, esse é um resumo do que foi e da situação que é difícil, profundamente envolvidas, muitas pessoas envolvidas. Muito obrigada, Soledad. Sempre impecável. Muito obrigada por ficar dentro do tempo previsto. Você tocou em pontos muito interessantes. Eu peço desculpas, porque eu tenho que ir. Mas é muito interessante. Nunca eu tinha falado desse tema assim, mas agradeço muito. Depois, essa parte do discurso, ela fica gravada. Seus colegas vão falar para você depois. Muito obrigado. Os próximos convidados dessa sessão, eu peço, por favor, antes de começar a falar, escolham o canal com que idioma vocês vão falar. Senão, a gente vamos ter um problema. Agora, a nossa próxima que vai falar é Viviana, ela é de Chile, é dirigente coordenadora nacional da Latinoamérica, de organizações do campo, campesinos, uma coordenadora que acredita, como muitos de vocês devem conhecê-la. É um prazer poder contar com a sua presença. Ela vai falar sobre a articulação alimentar, os direitos campesinos. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia para alguns, boa tarde para outros. Aqui são as 11h27. Eu tenho uma apresentação. Eu queria ir avançando, mas se me permitem, para que eu possa compartilhar, para eu poder avançar, por favor. Obrigada pelo convite, por estar nessa atividade com todos. Agradeço o espaço e poder ouvir
as outras apresentações. Achei muito interessante a última apresentação sobre a comunicação. São partes das discussões que são muito importantes. Agradeço que aqui estamos desde o início. São muitas lâminas, mas eu vou passar rápido e vou mostrando e graficando um pouquinho quem somos, o que fazemos. Título: Articulação por la Soberania Alimentar e os direitos campesinos na América Latina, dentro da Coordenadora América Latina de Organização do Campo, Políticas, América do Sul. Hoje estávamos em uma reunião que temos a cada 2 meses. Eu saí um pouco antes da reunião para estar aqui com vocês. Para quem não conhece a CLOC, vou contar o que é uma organização continental, onde participam homens e mulheres do campo e defendem os direitos humanos, econômicos, culturais, a produção caipira, e assumem a luta como um modo de defesa, um posicionamento onde nos encontramos. Alguns antecedentes dessa articulação, que nasce por aqui, por lá, na campanha indígena, e que foi um espaço onde se encontraram as organizações indígenas e campesinas de muitos países. Então, o slogan foi a unidade e a diversidade. Esse é o marco da campanha 500 anos da resistência indígena. Então, esse foi a diversidade do rumbo do bloco com o sandinismo, como uma forma de dizer que a organização e os movimentos seguimos com a moral em alto, defendendo os nossos direitos e seguir avançando nas nossas conquistas. A partir desse encontro, da campanha dos 500 anos, vieram 3 encontros, e aí se articularam das organizações dos países, e esses encontros tiveram objetivos muito importantes: fazer reflexão coletiva, como o povo do campo, o povo original negro, tiveram sofrendo a opressão por séculos, também recuperar a nossa memória histórica para afirmar nossa identidade. Então, impulsava com movimentos populares da América Latina e construíram projetos para o futuro. O objetivo que se planteou naqueles momentos, e que esse espaço planteava uma campanha de comunicação para manter comunicação, o que estava passando aqui no nosso território, E com isso vieram os encontros. O primeiro encontro foi em Colômbia, em 89, o segundo encontro foi em Guatemala, no 91. O primeiro era sobre as memórias. O segundo encontro de Guatemala foi de Canta, Levanta América, Voz de Tantas Raízes. "500 anos da resistência indígena".
O terceiro encontro foi em Nicarágua, no ano 92. Também foi da memória do presente. O que deixaram essas campanhas, os encontros? Permitiu encontrar as organizações da pele, luta, resistência, começaram a visualizar e projetar o trabalho juntos na luta antiliberal e para enraizar os países. E também foi a luta pela terra e a luta campesina. Então, essa unidade, o respeito, a diversidade, as diferenças que permitiram a criatividade e o desenvolvimento. E a partir daí foi criada, se articulam a níveis internacionais, continentes americanos, da América Latina, e que depois veio a confirmação da coordenadora dos campesinos da América Latina. E a partir daí, seguiu sua estrutura orgânica, seu desenvolvimento em Peru no ano 94, que foi a defesa da vida, da terra, do trabalho, da produção. E o segundo congresso foi em Brasília, no ano 1997, e a consigna foi Unidos contra o neoliberalismo pela terra. E o marco do segundo congresso em Brasília se desenvolveu a primeira assembleia, que foi muito importante no marco da articulação, em que se genera o debate da luta das mulheres e a violência que elas vêm sofrendo. Parte da violência que essas classes de mulheres sofrem. O terceiro congresso, em agosto de 2001, que foi no México, se desenvolve a segunda Assembleia das Mulheres, que foi a soberania alimentar por um futuro sem fome. Se desenvolveu aí em 2001, em México. No quarto congresso, em Guatemala, foi uma assembleia de mulheres e jovens. Nunca rendermos por uma vida, terra, território, da soberania em nossos povos. No quinto congresso, no Equador, em 2010, foi contra o saqueio do capital e do império, em defesa da terra e da soberania dos nossos povos. A América luta. Assembleia de jovens, mulheres. O sétimo congresso na Argentina, em 2015, foi contra o capitalismo, pela soberania dos nossos povos. América Unida. Quarta Assembleia Continental dos Jovens. E o último congresso foi em 2019, sétimo congresso. Foi desde o território, unidade, luta e resistência pelo socialismo e a soberania. Sexta Assembleia das Mulheres. Aqui temos também, posso dizer que a Assembleia das Mulheres se chama Com Feminismo Construímos Socialismo. Que sem feminismo não haverá socialismo. Com feminismo vamos construir definitivamente o socialismo comum. Na vida campesina, assumimos desde vários congressos e esses encontros
Para a CLOC, tem a ver muito com a agricultura campesina, de uma maneira transversal, presente de toda a perspectiva de trabalho, em frente das lutas, está sem dúvida de cuidar a terra, a madre terra, a mãe terra, e os bens naturais, as sementes como patrimônio dos povos. O caráter da CLOC é diferente, referente ao continental, anticapitalista, antineoliberal e anti-imperialista, antipatriarcal, na construção de um movimento de massas e de luta em solidariedade permanente. Essas informações do campo, participações da base, tem um caráter plural, democrático e revolucionário. Aqui, eu coloco aqui para vocês terem uma ideia onde está ubicada a CLOC. Norte América, Centro-América, Caribe, região andina e o Sul. Onde está localizada. Um pouco para contar como se organiza as conferências que se desenvolvem, se estrutura no caso dos coletivos com responsabilidades temáticas, que são espaços de trabalhos personais, e são espaços também para que os colegas tenham uma participação ativa, de acordo com a sua experiência, que pode fortalecer no crescimento, no marco para uma luta em conjunto. Esses coletivos que funcionam no interior da CLOC, temos outros com mais, são esses que estão mais concentrados na agenda de trabalho, do direito dos campesinos e campesinas. Temos esses direitos humanos, que é algo grandioso, que é o direito dos camponeses, da vida, da FAO, da ONU, para que possam entender e garantir os direitos para os camponeses e refletir que tem uma violência na comunidade. É que se valoriza a Assembleia das Nações Unidas no ano 2019, 18, 19. E se aprovou a Carta dos Direitos Camponeses. A Bolívia esteve liderando fortemente esse processo com o presidente Evo Morales. E outros países que acompanharam nessa trajetória há 17 anos, nessa instauração dessa declaração, que é assumida, como eu dizia, a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde assinaram os países. Isso significa que tem que materializar essa realidade. E, na verdade, dos camponeses de todo o mundo. Esse é outro trabalho que, de outras formas, em outros países foram sendo realizadas no protagonismo da política pública e, no nosso caso, no Chile, de colocar esses temas e essas ferramentas de luta conquistadas no processo que nós estamos vivendo aqui, e constituinte, é um dos quais podemos intervir, e é um momento importante também aqui no nosso panorama político nacional. E outro coletivo é a Terra, Água, Território, que também estão todos interrelacionados, não uma parte de outro, está tudo interrelacionado em migrações, assalariados, sementes, agricultura camponesa, o coletivo de formação, que é um papel importantíssimo nesse período de pandemia,
de distanciamento social, onde a Organização dos Países, na CLOC, do continente, manteve um calendário bastante orgânico da formação das conferências, na militância e participando ativamente em tal coletivo do povo originário afro-americano, coletivo de comunicação, que também aborda tudo o que se relaciona como deve, desde a organização, onde nossos fazeres, proporcionando nossa visão de mundo, nossas visões políticas diante da realidade que nós estamos enfrentando nesses territórios dos países, a nível também que coincide com os níveis dos camponeses diante desse panorama continental mundial, como o caso agora da CUP, do Sistema Alimentar, o maior bloco de organização camponesa, e tem um papel importantíssimo em dar para poder conhecer essas visões. Entre as campanhas que podemos observar, bom, você pode terminar para que nós tenhamos tempo para as perguntas, por favor. Vamos lá. Agora, eu quero contar então rapidamente, a CLOC é uma campanha que se estrutura nas diferentes temáticas. Entre essa campanha está a campanha mundial contra os agrotóxicos pela vida, e agrotóxicos matam. Então, tem uma espécie de mobilização, nós contamos um pouco em que consiste os eixos do trabalho. São 5 campanhas fortes que se trabalha na CLOC, a segunda campanha de defesa das sementes nativas, patrimônio dos povos, a serviço da humanidade, que faz parte dessa visão da soberania alimentar, que tem um trabalho principal que é a semente, a campanha mundial basta de violência contra as mulheres, é uma campanha todos os anos, 25 de novembro, comemoramos esse Dia Internacional contra a violência contra as mulheres. É uma data importante para nós, e essa campanha é para a solidariedade permanente com os presos políticos em defesa dos direitos humanos a nível continental. Por tudo que eu dizia, a situação de violência que se desenvolve, e a perseguição que muitos dirigentes sofrem, que estão na luta a favor da terra, com a soberania dessa organização alimentar, e todo o efeito desse capitalismo no campo, dentro dos territórios. Como último, desejo que aqui a campanha se articulam, estão todas entrelaçadas, não há campanhas separadas, porque todas elas têm um eixo comum, objetivo comum, uma coluna vertebral que tem a ver com a defesa da vida, a defesa dos territórios, defesa do planeta, e também é importante ver como afeta a mudança climática, quais são as consequências dos efeitos desse modelo capitalista, que é o que nós procuramos fazer de frente dos nossos territórios de luta, entendendo, assumindo a soberania alimentar, semeando, produzindo, interagindo, a capacidade de entender essa importância no consumidor, para essa mudança de paradigma para o bom viver, saber conviver. Aqui são algumas campanhas, algumas mensagens, isso é o que eu tinha para apresentar. Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero compartilhar no chat para todos vocês o link da CLOC. Vocês depois podem conhecer um pouco mais, que vocês visitam a página. Então, vamos lá. É importante o que você mencionou sobre posicionamento em relação a cópia, a essa reunião de cúpula. Isso é muito importante. Vocês podem encontrar informações nesse site. Muito obrigado, Viviana. Vamos passar a palavra agora para Betsy Dias, essa é do México, assistente de campanha de saúde alimentar no poder do consumidor. E ela vai falar sobre a aprendizagem da estratégia de comunicação para etiquetado frontal de advertência no México. Mais uma vez, eu peço, por favor, veja se você escolheu o canal. Eu imagino que você escolha o canal de espanhol para que possamos traduzir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Valentina. Eu vou compartilhar também minha tela. Eu vou colocar uma apresentação. Muito bem.
Justamente para iniciar essa apresentação que eu trago, eu quero compartilhar, já estão aí, vocês já estão vendo, eu quero agradecer em primeiro lugar ao movimento Slow Food pelo convite. Para nós, poder do consumidor é muito importante poder compartilhar com vocês as principais aprendizagens que temos através da estratégia de comunicação que nós implementamos a partir de diferentes organizações de sociedade civil para que uníssimos tivesse um etiquetado frontal de advertência. Em outubro desse ano, faz um ano da sua implementação. E, bom, vamos lá. Primeiro eu quero compartilhar rapidamente o que fazemos no Poder do Consumidor. Somos uma associação mexicana sem fins lucrativos. Nós trabalhamos há 15 anos na defesa direitos do consumidor, usuários do serviço. O que nós fazemos realmente são campanhas para interferir nas políticas públicas e também para poder modificar as práticas empresariais em benefício dos direitos dos consumidores. Nós fazemos campanhas com 4 temas específicos: campanha saúde alimentar, que foca na prevenção da obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis, mobilidade eficiente, mudança climática, direito para respirar um ar limpo e também, finalmente, uma campanha de segurança veicular. Bom, o exemplo que eu vou compartilhar com essa experiência sobre essa campanha que faz parte da nossa campanha interna. Eu vou focar para que nós pudéssemos ter um etiquetado frontal, que agora podemos ver no México. Foram realizados 2 processos paralelos que iniciaram em 2019. E um foi através de um processo legislativo, outro a partir de um processo no executivo. No legislativo, foi impulsionado a Lei Geral de Saúde, porque permitia reconhecer precisamente um etiquetado de advertência de alimentos e bebidas, ou seja, reconhecer também esse direito à informação. E o processo no executivo impulsionou a reforma para uma norma que se especifica no tema da etiquetagem de alimentos e bebidas nos enlatados operativos, que podemos exercer realmente esse direito. Para efeitos dessa apresentação, eu não vou focar justamente em questões legislativas que realizamos, como construímos essa campanha, para conseguir que se fizesse a reforma na Lei Geral de Saúde. Eu estou compartilhando com vocês, na verdade, um mapa. Eu não vou me aprofundar, mas eu quero dizer que eu vou me concentrar bastante no que aconteceu, especificamente no período de março de 2019 a novembro de 2019, ou seja, desde que se apresenta a iniciativa no Congresso até que se consegue a publicação e sua aprovação. Vamos passar de forma rápida, desde o debate público, legislativo, debate no Congresso, como nos posicionamos no tema da agenda pública. Agora mesmo eu vou tentar fazer rapidamente aqui como utilizamos essas práticas. Eu vou focar justamente nessa estratégia de comunicação. Então, utilizamos 3 passos que são importantes. 1, expor o problema. Para quê? Para gerar interesse, para explicar, chamar a atenção sobre o tema, a causa que nós estamos impulsionando, que era a implementação de uma etiquetagem. Ponto número 2, comunicar as causas desse problema. Comunicar as causas desse problema, porque nós procuramos pela motivação de reações nos públicos diferentes. E o ponto número 3, apresentar soluções. Ou seja, conseguir essa ação para conseguir que as pessoas se comprometam com essa causa. Então, nosso problema era evidenciar a gravidade dessas epidemias de obesidade no México, obesidade e diabetes, que foram declaradas em 2016 como emergência epidemiológica. É a primeira emergência epidemiológica que se declarou num país por uma doença não transmissível. Aqui há um pouco de dados que eu trago para que vocês tenham uma ideia. No México, 1 a cada 3 crianças padece dessa
obesidade, 7 a cada 10 adultos também que padecem, e a maioria é a segunda causa de morte no nosso país, que é a diabetes. Para 2019, a cifra mais atualizada era que mais de 100 mil mexicanos morriam por ano por conta da diabetes. Hoje em dia, o dado mais recente aumentou 50 mil mortes a mais, ou seja, 150 mil mexicanos morrem por ano por consequência da diabetes. Então, era expor esse problema, comunicar as causas, porque o entorno, uma das principais causas é como nos comunicamos, que no entorno que nós vivemos, no que nos desenvolvemos dia a dia, é um entorno que gera obesidade, é um entorno que favorece o alto consumo de produtos processados. O que tem esse consumo? Então, com os produtos processados, com as bebidas açucaradas, com açúcar, com glicose, suprir acesso dos ingredientes que geram essa doença. Um problema, uma das causas importantes é que as pessoas consumidoras não contávamos com a informação suficiente. Quando esses produtos... A solução da transformação do volta alimentar, a epidemia do sobrepeso, obesidade, depende dos maus hábitos individuais. É o resultado de que promove essa condição, que é conhecida como ambiente de obesidade. A solução? Impulsar, que se provara de uma maneira claramente, de uma maneira simples a todos. Elementos críticos à saúde que garantam uma boa alimentação para as pessoas, que esteja etiquetado com uma base que não científica para o interesse público. E, sobretudo, algo muito importante, que para poder iniciar isso no México, já contávamos com as primeiras pinceladas da evidência de uma implementação dessas etiquetas nos países de Chile, já que temos muito bem mapeado todo esse contexto, definimos os objetivos de comunicação. Entre eles está influir e atuar para prevenir a obesidade. Os principais desafios dessa campanha, como contamos essa história e como contamos a urgência. E algo que é muito importante também, que Soledade falou na sua apresentação, definimos nossas mensagens-chave com a base do contexto de compartilhar, definimos as audiências. É muito importante mapear de que estamos falando. Que a nossa peça principal era tomadores de decisão. Também pensamos numa estratégia mais robusta, que fique mais clara a opinião pública. Chegar e nos aproximar aos líderes e, sobretudo, algo muito importante é como comunicar aos cidadãos e como esses cidadãos que nos ouvem, para compartilhar com eles justamente essa urgência que precisamos fazer. Um componente muito importante dessa campanha, que também tem muito a ver com o que Viviana compartilhou com a gente, é muito importante a criação para a saúde alimentar. O poder do consumidor são uma parte da alimentação, que somos uma coligação de 35 organizações, e cada uma com um tema específico, com experiência, com uma agenda específica, mas o que temos em comum é que todas
temos uma agenda comum de consciência para combater a obesidade. Nesse sentido, essa aliança nos ajuda a fortalecer, nos ajuda a impulsar e a ter mais presença em diferentes meios e em diferentes momentos culturais. Nossa campanha esteve presença em e foi uma campanha online e offline. Teve uma presença nas ruas. Algo muito importante também, como nossa presença foi nas ruas, com as pessoas, através de atos públicos, emitindo comunicados na prensa. Também invitamos a prensa. Aqui temos algumas fotos no México, fora, nas ruas. Também tivemos uma campanha digital. Criamos um link, um espaço, usamos hashtag eticado, hashtag Claros Já, também em Facebook, Twitter, Google, boletins, e realizamos materiais adequados para cada público e objetivo, com base em audiências. Conseguimos desenhar materiais muito específicos para cada tipo de público. Em vídeos, também podem encontrar tudo isso nas nossas redes sociais. E, bom, aqui, nos últimos minutos da minha apresentação, eu quero falar dessas ações de legislativa. Os legisladores e legisladoras, não importava se eram os maiores ou menores, o que importava é chegar até lá e comunicar, impulsar. E o nosso objetivo foi a comunicação. Fizemos que os materiais cheguem até eles e nos identificamos através desses materiais. Os campeões, chamamos eles assim porque foram os que criaram essa causa. E eles nos ajudaram durante todo o debate no Congresso. Atendemos a todo o público. Promovimos que nesses fóruns públicos que tivessem expertos nacionais e internacionais, que tivessem essa experiência, que tinham sobre o etiquetado. É um trabalho em conjunto e algo muito importante foi evidenciar e contratar a interferência da indústria. Essas estratégias da indústria, porque, claro, eles invertem muito dinheiro nisso. Bebidas, interesse público, essas iniciativas que temos os direitos humanos que são tão importantes como a saúde. E, claro, como em outras causas, isso os preocupa. Por quê? Porque intervém com outros interesses econômicos. Nesse sentido, usamos esse formato do World Cancer, que é podemos dizer, um estudo que não define muito bem no tema de interferência para evitar simplesmente um etiquetado. Eu compartilho com vocês esse quadro, definitivamente me parece uma ferramenta muito importante que nos ajuda a identificar quais são as estratégias que usam as indústrias para interferir e como podemos nos adiantar e nos preparar. Os argumentos que podem nos ajudar a combater todo esse bombardeio, essas informações, que os tomadores de decisão estão informados da nossa causa, eles vão seguir com o seu processo. É bom que tenhamos essa informação em conta. Bom, geramos visibilidade e apoio público. Uma estratégia muito definida de vídeos que lançamos recentemente,
no Twitter, com celebridades, pessoas que estavam convencidos, porque essa causa é tão importante. Tivemos ações no Twitter, justamente invitamos as pessoas a tirar fotos com as etiquetas, funcionários públicos, legisladores, sociedade civil, celebridades. E, bom, o último ponto, eu tenho que me despedir. Muito obrigada, Valentina. Só para encerrar, a importância que tem evaluar e medir, porque toda a nossa campanha, nossos esforços, podemos compartilhar com diferentes públicos. Bom, os principais resultados dessa campanha: ter um etiquetado, lei que está vigente, e o resumo que vocês podem ver depois. Vamos redondear a ideia, é que temos que ter um lugar na mesa de discussão. Não tem uma fórmula que nos garantize essa presença, mas sim temos que ser criativos e como buscar a forma de nos comunicar e a importância da nossa causa para conseguir que as pessoas entendam e que se sintam identificados com a nossa causa, que entendam por que é tão urgente expor a evidência, a interferência da indústria que nos causa e nos impulsiona. Bom, isso seria tudo da minha parte. Muito obrigado. Sabemos que é um desafio, é muita informação, está muito claro. Eu gostaria de aproveitar para falar aos participantes do nosso curso. Nós sempre apoiamos essas iniciativas, como da CLOC também. Também podemos buscar nos diferentes países dessas organizações, instituições em movimento, com os quais podemos fazer projetos e campanhas todos juntos. Vamos ver se depois podemos contar contigo para mapear o equivalente com outras organizações para fazer essa iniciativa. Muito obrigada. Agora vamos fazer uma pequena pausa, como eu comentei com vocês no início, tivemos um problema técnico e temos um só dos dois tradutores, intérpretes, que está fazendo o espanhol ao inglês. Vamos dar um tempo à Sara, que está sendo incrível, porque ela está interpretando sozinha. Vamos dar uma pausa de 5 minutos para descanso, para ela conseguir tomar uma água. Então, nos vemos dentro de alguns minutos. Muito obrigado.
Vamos esperar um pouco mais. Muito obrigado, Sara, de estar de volta, de estar recuperada. Bom, nós estamos de volta. Nós temos agora a última apresentação dessa sessão com Jorge Sniger. Jorge é membro do Comitê Executivo Internacional de Slow Food, representando Latinoamérica, Caribe, também é conselheiro internacional de Slow Food para o Brasil e é sócio fundador da Prazeres da Mesa, uma empresa de comunicação, editora, uma organizadora de eventos. E Jorge, com toda a sua trajetória, vai falar sobre estratégia e ferramentas de advocacy para o movimento Slow Food e o papel da gastronomia. O Jorge é brasileiro. Peço a você, Jorge, que se for falar em português, por favor, deve escolher o canal de português para que você possa ser interpretado. Muito obrigado. Bom, já estou no canal em português, acredito que sim, né? Está correto? Então tá bom. Bom, primeiro é um prazer, uma honra estar aqui, e muito mais é uma alegria. Quando você fala alegria, alegria é ver tantas lideranças, tantas pessoas que de fato podem incidir politicamente, que é eu diria que seria uma forma mais interessante da palavra advocacy ser colocada, porque advocacy é meio chato mesmo, né? Mas incidir politicamente nas ações através do que você vai fazer, do que você pode fazer. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Alô? Claro. Claro, sem problema, sem problema. Bom, então, advocacy é essa palavra estranha, né? Mas incidência política é o que nós fazemos, né? Eu posso falar muito da minha experiência mesmo, e é essa a ideia, falar um pouco daquilo que eu vivi ao longo de todos esses anos de atuação, sempre em causas sociais, e mais recentemente no Slow Food desde 2006, 2008. Para mim é muito importante uma postura, e eu acho que isso os líderes precisam entender, é a postura que você tem para tratar de um assunto que é tão complexo e tão difícil como a política. Política é um campo minado, né? É como se você estivesse andando sempre sem saber onde pisar. Porém, é preciso que você tenha valores muito claros para que você possa falar com os seus interlocutores. E os seus interlocutores têm que saber quais são os seus valores, de antemão. Então, esses valores têm que ser sempre expostos de uma forma muito evidente para que as pessoas não tenham uma dupla impressão daquilo que você vai fazer. Você tem que estar claro em relação à política, aos políticos, né? Você pode ser intransigente em relação aos seus valores, aos valores da sua causa, mas não é possível ser intransigente com as ferramentas do diálogo. É um conceito que precisa ser entendido nisso. A intransigência dos valores é fundamental para te dar qualificação e para te dar voz. Porém, você tem que estar claramente disposto a escutar, mesmo quando você não quer escutar. Basicamente é isso. Queria também colocar que, a partir de um determinado momento, você tem que entender a montagem de uma rede de contatos. E a rede de contatos é exatamente isso que nós estamos construindo aqui. Não só olhar essas lideranças, não só conviver com essas lideranças, mas
claramente montar uma lista de contatos com a imprensa, como a Soledad Barruti colocou logo no início. É fundamental a imprensa, você construir relações com pessoas que estejam na imprensa, de todas as formas, né? Sem, obviamente, relações coerentes também, né? Mas é fundamental que a imprensa seja um dos eixos para se montar estratégias de advocacy, de incidência política. O outro caminho, ao outro momento, é você participar de entidades públicas, né, de atividades que estejam ligadas a conselhos, a conselhos regionais, conselhos municipais, seja de alimentação, no nosso caso, seja de qualquer outra atividade onde a política pública está sendo apresentada. Porque esta voz que você tem, os teus valores como indivíduo, passam automaticamente a serem vistos dentro desses conselhos e dentro dessas relações que você tem com jornalistas. Então, você está montando uma rede de influência, né? A partir desta montagem, onde você tem jornalistas e conselhos públicos, onde você tem incidência política do poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, você tem que partir realmente para fazer, unir iniciativas. E aí eu fico muito feliz de ver a nossa colega falando do México, falando sobre a aliança por laçado Luda Alimentária, que em vários países tem a mesma visão, né? Nós temos aqui no Brasil a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, com quem o Slow Food faz um trabalho de aproximação, de contato. Nós temos também o IDEC, aqui, o Instituto de Defesa do Consumidor, que faz também o trabalho que eles fazem no México. E devem ter em todos os países essas entidades. O diálogo com essas entidades é um diálogo que tem que ser constante. Você monta a sua rede, mas a rede ela não pode ser morta. Não é uma agenda morta que você vai ligar de vez em quando. Não. Constantemente você deve estar em contato com eles, discutindo, sugerindo, construindo pautas comuns, influenciando na tomada de decisão também desses organismos, na medida em que você tem valores e é escutado. No final das contas, pessoal, uma coisa muito particular, você não pode ter timidez. Não pode ser tímido, você tem que ser arrojado para fazer política. Arrojado no sentido de estar aberto mesmo e ir para frente e conversar com as pessoas e discutir e às vezes brigar, mas reconciliar no final. Sem isso, a coisa não anda, não anda. Advocacy se constrói, incidência política se constrói com experiência também. Então, existem vários níveis que você deve começar. O primeiro nível, o nível mais próximo da onde você nasceu, da onde a tua influência aconteceu, que foi na escola, que foi na região onde você atua, foi na comunidade de produtores na qual você está inserido. Lá você tem que começar a fazer este trabalho. É um trabalho de muita doação, de muita entrega, é voluntariado o advocacy. O advocacy não você pode até ser remunerado por uma cooperativa, por alguma entidade, porém, no final das contas, tem que ser orientado pela sua paixão em relação ao tema e pelo seu interesse de deixar vários finais de semana do lado, muitas vezes com famílias ou com outras pessoas, e se dedicar a uma causa e se dedicar ao seu objetivo, ao objetivo da coletividade na qual você está inserido. Aí sim você faz advocacy. Advocacy não é também liderar.
não é liderar. Advocacy é fazer os outros liderarem e você influenciar a liderança. Isso é muito, muito, muito importante. É muito importante, porque um líder, muitas vezes, ele não é o melhor influenciador político, né? Você pode ver isso na política como um todo. Você sempre tem grandes líderes, grandes pessoas, porém quem faz a incidência política, muitas vezes, é alguém que está por trás, ou melhor, ao lado dessa pessoa. Então, isso é fundamental construir. São valores que todos vocês já conhecem um pouco, já vivem isso porque vocês estão aqui. Mas lembrando que, se vocês não têm o trato da política, alguém tem que ter o trato da política e tem que estar ao lado de você, com os mesmos valores que você tem e agindo de uma forma uníssona em torno dos objetivos da organização. Nós, no Slow Food, pela indústria há mais de 10 anos. Uma lei que já tinha passado por um monte de audiências públicas, com um monte de modificações, e uma lei que que estava parada e não se movimentava. Tivemos um caso há 3 meses atrás com um queijo artesanal que chama Lá no Alto, um queijo produzido aqui no interior de São Paulo, e a partir dessa apreensão que foi feita e a destruição desse queijo de excelente qualidade, nós criamos um movimento muito rápido, porque haviam elementos muito fáceis para poder serem juntados nessa história, e com muitas até por conta, é aí que eu falo que o relacionamento faz sentido, né? A pessoa que estava hoje que está com o secretário de Agricultura do Estado é uma pessoa que eu conheci lá atrás, quando eu fazia um outro trabalho. E conheci essa pessoa e ele hoje é um deputado que está como secretário de Estado. O principal assessor dele, por acaso, é um amigo de infância meu, né? Quer dizer, que estudou comigo. Então, eu conheço a pessoa há muitos anos. A gente... eu sou um ativista do Slow Food. Ao mesmo tempo, eu tenho, como a Valentina contou, nós temos o Mundo Mesa, que é essa plataforma de gastronomia, de ecogastronomia, onde a gente também está inserido para trabalhar com muitas dessas forças. Chamamos para isso 2 personalidades aqui do Brasil, que foi a Bela Gil e a Bel Coelho, para estarem juntos e darem uma outra dimensão. Fizemos uma reunião com o produtor, com a secretaria, com os técnicos e com as associações e conosco 4 dias depois da queima dos queijos, e eu coloquei na mesa um desafio para que a gente fizesse uma lei em 60 dias e fosse publicado, porque era aquele espaço que nós tínhamos, né? Todos entenderam isso. Ao mesmo tempo, eu chamei, né, para dentro a Marina Helu, que é uma deputada estadual da Rede, chamei o Luiz Fernando, que é um deputado federal do PT, que é o chefe da mesa. Jorge, 2 minutos. 2 minutinhos máximo. Isso, valeu. Isso. E chamamos eles e colocamos cada um. A secretaria entrou com a lei, né, com a lei como estava, já revista pelos nossos produtores, pelos produtores que olharam e viram se estava legal. Muitas coisas que eles não podiam fazer na secretaria, porque a defesa agropecuária não permitia, nós deixamos de lado
e negociamos na Assembleia com cada um dos partidos para cada um apresentar uma emenda. E eles apresentaram as emendas foram aprovadas e a lei paulista hoje é a lei mais inclusiva e mais moderna que tem para produtos. Ela foi aprovada, é óbvio que agora tem um segundo passo, que é a regulamentação, né? Mas ela é o que melhor tem hoje no mercado em relação a uma lei de produtos de origem animal artesanais. A construção disso se deve à política, às entidades, às associações, aos movimentos e todos juntos, quer dizer, e uma vontade de fazer com isso acontecer. Esse é um exemplo de como o Slow Food deve influenciar. Tá? Eu deixo isso como uma mensagem dizendo que vocês são líderes. Líderes precisam, de fato, trabalhar em incidência política advocacy, que é, de fato, onde a gente vai mudar a sociedade. Tá bom? Obrigado. Muchísimas gracias, Georges. Excelente. Muito obrigado, Jorge. Excelente. E, além disso, para quem não se lembra, a incidência política é um dos pilares que é a historiação para um método político preparatório de Slow Food, que será colocado em 2022, então, como um dos 3 pilares fundamentais em diferentes territórios. É um pilar muito importante. Nós temos agora alguns minutos para as perguntas. Vamos ver 10 minutos, por favor. Eu vejo que algumas pessoas já estão fazendo perguntas no chat. Eu vou com a primeira. É uma pergunta para a Clock e o Poder do Consumidor. Eu peço, por favor, a Viviana e a Betsy que respondam essas perguntas. Peço, por favor, que respondam às perguntas. A pergunta é: como economicamente a Clock e o poder do consumidor? Obrigado. Pronto. Como financiamos a Clock e a Via dos camponeses? Primeiro buscamos o financiamento, nosso projeto político, e a partir do nosso projeto político aparecem as amizades, solidariedade internacional, que vai acompanhando a nossa luta e nosso trabalho nos países. As organizações da Clock nos países, nos continentes e na vida dos camponeses. O financiamento que surge primeiro é do esforço e do trabalho das militâncias, das organizações nacionais e também acompanhado de um aporte econômico da solidariedade nacional, amigos, aliados, com o nosso princípio de luta. Quando nós recebemos dinheiro, por exemplo, nosso inimigo de classe, nosso inimigo planetário, definitivamente, é como nosso território está particularmente nas empresas que atentam contra a vida e contra o princípio da nossa organização. Temos identificado também essas empresas e pedimos que nos ofereçam todos os recursos. Como diz o ouro, temos o nosso princípio muito claro e funcionamos com o que vamos recolhendo de todo esse trabalho militante e dos nossos aliados. É isso. Muito obrigada, Viviana. O Slow Food também tem os guias nas campanhas, podem ver nas nossas páginas, e o tema do... Vamos falar sobre esse tema ainda na próxima sessão. Betsy? Eu estava tendo um problema. Estão me ouvindo bem? Ok.
Muito obrigada, Valentina. Justamente é uma pergunta muito importante e, como disse Viviana, os maiores desafios para conseguir uma independência justamente dos nossos posicionamentos. Nós também não recebemos financiamento de instituições ou indústrias ou de nenhuma instituição de assistência privada que tenha vínculos com a indústria. Nós realmente, como é muito difícil conseguir esse tipo de financiamentos, que não, principalmente recebemos apoio de várias agências em México internacionais, não sei, em de diferentes lugares. Também recebemos apoio da Fundação Filantropis. Tem também uma outra instituição, canadense, com quem trabalhamos especificamente a campanha nas escolas, que impulsamos o poder do consumidor para que tenhamos uma escola saudáveis. Por fim, depende muito do tema e do tipo da campanha que nos apoiaram ou que a viabilidade do poder de nos expressar e ter a nossa independência, de poder dirigir a nossa empresa. O financiamento de instituições que tenham vínculo com qualquer empresa associada a alimentos. Excelente, muito obrigado. Também vai muito com as linhas do Slow Foods. Eu coloquei no chat alguns links no espanhol. Eu não sei se eu tenho espanhol, mas vamos ver. Estão aí no inglês e no português, os links. Perla e Chiara, desde a Argentina, estão juntas e pediram a palavra para fazer uma pergunta. Boa tarde, eu sou Chiara. A primeira pergunta que vi no PowerPoint e gostei muito. Em uma parte dizia o nível de obesidade muito grande. Parece que temos uma ideia errada de observar muito com os processados. Eu gostaria de saber se tem alguns dados para chegar a essa. Eu tive muita curiosidade. Uma outra pergunta sobre a advocacy. Eu me pergunto muito sobre a narrativa, o discurso que damos, trazer um pouco mais o movimento. Por exemplo, de que lado podemos segurar? Se é possível dar uma perspectiva real, ou se pegamos só de um lado com as coisas boas que estão passando, algo positivo. Isso é algo que aqui existe muito. E estamos sempre discutindo muito com muitos ativistas. Eu gostei muito, muito obrigado. Betsy, por favor. Obrigada, Valentina. Perla, obrigada pela pergunta. Sim, justamente isso que você mencionou a respeito à circulação de uma má alimentação, justamente é como podemos pensar ao contrário, que não há tantos níveis de diabetes e obesidade. Aqui é bom observar que justamente o dado específico em México, eu não tenho ele na mão, mas eu posso dizer que é muito alto, é muito, muito alto. E o problema com isso é que, nos mostra que a penetração, que tem a publicidade e a venda de esse tipo de produtos, são regiões, nas regiões dos camponeses, são regiões que eles não têm muita informação. Eles podiam ter acesso aos alimentos locais. Se podemos ver, e levando nessa cultura, é uma alta
penetração de pessoas de toda a indústria alimentar com açúcar, açucaradas. De uma forma específica, eu posso compartilhar contigo regiões rurais, por exemplo, a Coca-Cola, inclusive, teve uma publicidade nas suas línguas originais, nesse grau de influência, esse tipo de publicidade das indústrias. O que passa é que esses produtos, com toda a sua infraestrutura, as indústrias com essa infraestrutura, o dinheiro que eles têm para entrar até o último canto do planeta, lamentavelmente, tem uma péssima qualidade de nutrientes, nutrição. É muito importante falar disso e trazer um exemplo que eu compartilhei sobre o etiquetado, que uma das virtudes que vemos também no etiquetado, que para ser através de selos de advertência pretos, tem que pôr excesso de calorias, de açúcar, que não está adaptado a línguas originais. Só o fato de poder ver nas lojas aqui em México, por exemplo, eles têm produtos que têm esse selo de advertência com etiqueta cor preta. De preferência, é consumir produtos que não tenham esses selos. Mas sim, justamente uma das dimensões mais importantes e temos que assinalá-la e mostrá-la ao público. E esse tipo de iniciativa é para toda a população e não só a população da cidade. Muito obrigado, Betsy. Bom, eu vou dar a palavra a Saul. Saul também quer fazer uma pergunta. Não sei se vai alcançar o nosso tempo. Só que pode pôr a pergunta aqui e Betsy, ela pode responder pelo chat. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Quero responder referente ao etiquetado. Aqui em Honduras, lamentavelmente, tem uma oposição. O maior consumismo, a maior importação, podemos dizer. Então, eu gostaria de saber que estratégia estão utilizando vocês para os governos governamentais. Porque aqui não é necessariamente que o governo apoia a produção estrangeira. Aqui compartilhamos o mesmo, onde aqui muitas vezes é mais barato comprar comida. É muito mais barato comprar produtos industrializados que um produto natural. Muito obrigado. Eu posso responder, Valentina? Vou tentar ser muito rápida. Especificamente, quero ser muito pontual. Eu acho que o ponto número 1, eu colocaria o tema de comunicar, de como temos que abordar esse tema de uma maneira integral. Não, eu compartilhei uma gráfica que temos, o acesso e contar com uma política agrária que não estamos falando só de disponibilidade alimentar, mas como colocamos esses alimentos. É como tudo vai em conjunto, especificamente como fazemos, por exemplo, a parte que estivemos comunicando durante muitos anos, estivemos realizando esse tipo de comunicação justamente para comunicar como é importante, assim como é importante contar com políticas, imposto às bebidas, desincentivar o consumo, o etiquetado para informar os consumidores, também é importante que o Estado inverte e incentiva
a produção de alimentos de uma forma sustentável, saudável, que sejam afins a nossas dietas tradicionais. Recentemente, esse ano, por exemplo, já uma vez que se implementou, publicamos uma outra campanha que era uma forma de nos comunicar, como se utiliza o etiquetado de advertência para diminuir o consumo do industrializado e voltar que as pessoas entendam a importância dos produtos naturais. Agora, em México, participamos na Cumbre de Sistemas Alimentares, publicamos um manifesto em aliança com outras organizações. Também como geramos essa visibilidade, como fizemos chegar, e também fizemos chegar uma carta ao Poder Legislativo para que conheçam esse posicionamento de um grupo, organizações civis. Aqui é muito importante como retomar o tema do fortalecimento, esses temas em aliança com como nos fortalecemos com vários grupos. A evidência científica que tem de trás de tudo isso, que podemos questionar. Eu digo que compartilhar e competir com toda a indústria, agrotóxicos, bebidas açucaradas, comidas industrializadas, competimos com todas elas. É um custo político para todas as pessoas que são políticas nos nossos países, nossas comunidades. Como fazemos que tenhamos custo político? Para que tomem em conta todas essas evidências. Cada vez temos mais evidências a nível mundial. Como tomamos todas essas evidências aos nossos países, às nossas comunidades? Aqui a importância de ter essas campanhas não só digitais, senão também presenciais, de nos manifestar nas ruas, pois basicamente é o que nós estamos fazendo. Mapear muito bem, conhecer, ler as notícias. É muito importante estar atento a tudo no nosso país, nas nossas cidades, conhecer quem são que tomam as decisões, que agendas eles têm, e também fazer isso visível. Criar essas alianças, isso é muito importante. E isso tem custo político. O fato é que não estão tomando em conta como as iniciativas como prioridade, como são os direitos humanos, como são os direitos de alimentação. Muito obrigada, Raul, pela pergunta. Obrigada, Olibetsi.